Então, o senhor Zé, ele vai se apresentar, e em seguida que ele se apresentar, o senhor vai dizer a que cidade o senhor nasceu, quem foi seus pais, como o senhor entrou na fruticultura. Depois eu vou lhe fazer 14 perguntas, que vai ser um histórico, acho que interessante, tá? O senhor consegue falar no microfone? Tem vergonha, não? Não, sem vergonha. É comigo mesmo. Vamos lá. Amigos, Chega mais perto. amigos, bom dia para todos, boa tarde, eu não sei, né? Eu sou José Camargo Barros, né? Nasci em Sorocaba, vim para Jundiaí com 9 anos e com 14 anos já entrei na Secretaria da Agricultura, certo? É isso. Então, sou filho de José Camargo Barros, já falei, né? Sou filho de Mário Camargo Barros, de Benita Rosa de Barros, e fiquei no estado até 90, vai. Não é certo, até 90. Nome da esposa? Elcia Aparecida Condini Barros. E ela é de que cidade? Jundiaí, né? É de Jundiaí. Então, obrigado. Eu agora vou fazer 14 perguntas. O senhor já falou algumas delas, mas eu vou fazer 14 perguntas, que vai ser o resumo, eu acredito, de tudo que o senhor já viu, quem o senhor conheceu. São 14 perguntas. E a primeira o senhor já respondeu, onde o senhor nasceu. O senhor é casado, o senhor também já falou. Eu ia perguntar a terceira pergunta. Quando foi seu primeiro emprego? Então foi com 14 anos de idade e não ia ser? Que ano foi isso? 53. 53. Foi seu primeiro emprego. Já comecei a fazer cruzamento aí. A quarta pergunta. O ano que o senhor entrou no IAC? 53. 53. Era aqui em Jundiaí ou era em Campinas? Aqui mesmo. Em Curupira. Isso. Em Curupira, aqui mesmo. Tá. Como é que o senhor foi chegar aqui no IAC? Como é que o senhor chegou aí? Alguém te chamou ou foi um emprego que o senhor... Eu tinha muita amizade com o Dr. Júlio Seabra de Souza e meu pai também já era funcionário, né? Então foi através disso. Então o seu pai já trabalhava aqui no IAC, junto com o Júlio Seabra Inglês de Souza. Para quem não sabe, gente, o seu Júlio Seabra foi o maior entendido de uva do Brasil, os melhores livros de uva no Brasil, que ele fez nos anos 40, 50 e 60, foi escrito pelo seu Júlio Seabra. Muita coisa que eu sei de livro de história que se fala de uva, foram todos os livros do seu Seabra que eu leio desde meus 12 anos de idade. Então, o seu Zé, veja, trabalhou com o seu Júlio Seabra. Então, imagina a carga de conhecimento que ele teve e as pessoas que ele trabalhou. A sexta pergunta: que setor que o senhor entrou no IAC, no primeiro lugar? O senhor entrou fazendo o quê? Na verdade, já podemos pessegueiro. O senhor sabia podar o pessegueiro ou alguém ensinou? Orlando Regitano. Com quem? Orlando Regitano. O Regitano tem alguma coisa a ver com um pesco chamado Regis? Tem. Ele fez esse cruzamento, esse pesco, que ano, o senhor lembra? Olha, 80. Em 80. Qual é o nome completo do pesquisador de pesca? Orlando Regitano. Muito bem. Então quem perguntou para mim, que viu nossa muda bonita lá em Ferraz, da Pesco Regis, o seu Zé trabalhou com o seu Regitano, que era especialista em pessegueiro, que criou então o Regis em torno de 1980. Homenagem a ele. Homenagem a ele. Mas a hibridação, o cruzamento ele fez aqui ou fez em Campinas? Que foi o cruzamento espontâneo, né? Foi espontâneo? Quem selecionou a planta? Esse que foi o Wilson Barbosa. O Wilson Barbosa era quem? Era o biólogo do IAC. E ele que fazia a seleção? Ótimo. Conheceu quais pesquisadores do IAC, quem eles foram e que ano o senhor conheceu os pesquisadores? Vê se o senhor consegue lembrar, nome por nome, o melhor que o senhor puder, o que cada um fazia na fruticultura do IAC para o estado de São Paulo. Vamos devagarzinho. Na verdade, Santos Neto, né? Um mais veterano, ele trabalhava com uva, né? Orlando Regitano, Mário Gima, aqui chefe, Dr. Júlio Seabra de Souza, depois, posteriormente, Dr. Fernando Picaré de Martins, é isso? Isso. Esses nomes que o seu Zé deu, todos estão nos livros de uva. Um mais craque que o outro. Então, imagine vocês, hoje fala-se que o Brasil cresceu na viticultura muito de 15, 18 anos para cá, não é à toa. Porque quando o professor Santos Neto criou por cruzamento, logicamente, nos anos 51 a 56, os porta-enxertos 766, 572, 313, 571/6,
a coleção de porta-enxerto que o Santos Neto fez lá atrás, ele faleceu tem uns 15 anos, o seu Santos Neto, ele não soube da revolução que o Brasil teve agora na viticultura, porque estão usando os porta-enxerto criado por ele nos anos 50, por isso que hoje o Brasil tem uva sem semente, enxertada em cima do 766, ou do 572, ou do 313, ou do 571/6. O senhor se recorda, e essas matrizes do 572, 766, o 313 do Santos Neto, as matrizes, elas, as primeiras, estavam aqui ou ficou em Campinas? Ou ficou em São Roque? Campinas. Em Campinas. O Santos Neto, então, ele hibridava naquela época dos anos 50 em Campinas. Não, ele vinha, para fazer cruzamento, ele vinha aqui em Jundiaí. E aí as matrizes guardavam lá em Campinas. Era assim. Isso. Então os cruzamentos era aqui, seleção era aqui, muda pronta, ele levava para lá em Campinas. As matrizes. É isso. E São Roque, pelo que o senhor lembra, quem ficou chefe do São Roque desde os anos 50 até onde o senhor lembra? O nome deles, São Roque, foi um grande centro de estudo de uva nos anos 30 e 40. Quem o senhor lembra que foi chefe lá até 1970 e 80? Eu acredito que um dos mais famosos lá foi o Ribas, né? Dr. Ribas. Dr. Né? Ribas. O Wilson Ribas, né? Isso. Mais alguém? Não lembro do outro. Não. O Ribas talvez ficou lá mais de 30 anos. Com certeza. Com certeza. 30 anos. Isso. No livro mais se fala dele lá em São Roque. De São Roque para cá. Então, lá o Júlio Seabra, para quem já falei que é o maior estudioso de uva do Brasil, o filho dele chama Sérgio Inglês de Souza, meu xará, a gente se trata assim. Ele estuda muito vinho, ele escreve muita história da uva, ele seguiu a história do pai, ele viaja muito pelo Brasil. E o Júlio Seabra, pai do Sérgio, São Roque, o seu Júlio Seabra ficou muitos anos, nos anos 40, lá em São Roque. Se fala isso, mas se divulga pouco. O Sérgio conta para mim, o filho dele, que ele, Sérgio, fala para mim, porque ele está aí com a gente, que ele foi criado, o Sérgio, no meio do Parreiral. Ele brinca assim comigo. Pro Sérgio, eu tenho sangue nas veias, você não imagina o porquê. E brincando com ele uns 15, 20 anos, mas por que você fala tanto? Pô, eu fui feito no Parreiral. Mas como assim? Lá em São Roque, meu, arte do meu pai. Assim ele fala pra mim, né, até hoje. Eu acho que é verdade, eu acredito que sim. Enfim. O Santos Neto, além das videiras, que ele criou várias delas, eu tenho alguns, porque eu leio muito livro, qual que o senhor lembra que ele criou, que o senhor participou perto, acompanhando as criações recentes dele, na época? Variedade. Marieta e a Patrícia. A Patrícia. O senhor lembra a Patrícia? Tem um livro, eu não lembro agora. O senhor lembra o que ele cruzou com o que para sair a Patrícia? Não lembro. Porque é dito até hoje que a melhor coleção de hibridação do Santos Neto do IAC em termos de uva, de todas as grandes variedades, consideram a Patrícia a melhor variedade de uva criada pelo IAC, com semente. É isso. É isso. E ele também, Santos Neto, lançou em 46, como está nos livros, a primeira uva sem semente do Brasil, a uva Aurora, que eu tenho um pé bonito na chácara. O senhor lembra da uva Aurora? Lembro da Aurora, opa. Então, foi criada também pelo Santos Neto. E recente é a Paulistinha, né? E a Paulistinha também pelo Santos Neto. Maria também. Também, pelo Santos Neto. Isso. Pelo Santos Neto. Então, isso que o senhor Zé falou, a uva Maria, a Paulistinha, a Aurora, na minha pequena coleção na chácara, eu tenho uma muda de cada um, porque é o jeito que eu trabalho. Tudo que é coisa antiga do IAC, coisa importante que eu lia do Santos Neto, eu consegui algumas mudas trazendo o galho aqui do IAC e fiz minhas mudas de 15, 20 anos para cá. Então eu tenho uma pequena coleção, lembrando da história do Santos Neto. Por isso que eu tenho minhas plantas para contar o porquê da história. Meu trabalho, para quem sabe ou para quem é novo, eu tento ter mudas de uvas que no passado não se dava muita bola, e eu tenho na minha coleção, como por exemplo, uma videira estava meio perdida, e a gente localizou, a história é meio longa, mas está no YouTube. A primeira videira criada no Brasil, em 1889, foi criada pelo médico chamado Luiz Pereira Barreto. Ele criou a primeira videira do Brasil, chama a primeira hibridação, e ele pôs o nome Campos da Paz. Esta planta, eu tenho duas matrizes bonitas comigo, e todo ano eu faço 30, 40, 50 mudas da Campos da Paz, que é a primeira brasileira criada aqui em São Paulo, em Pirituba, e eu distribuo essa muda. Então meu trabalho é assim,
Eu tento resgatar a história perdida, eu estudo muito, eu sou meio chato, eu vou e volto, pego no pé da pessoa, vou e venho. E hoje, neste caso, aqui em Jundiaí, grande lugar de fruta do passado, também muita coisa se perde, porque o agricultor está sofrendo muito, isso é geral, é uma pena, mas o seu Zé, ele como testemunha viva, vocês viram que ele deu nome de 4, 5 pesquisadores que não estão mais aqui. São pesquisadores dos anos 40, 50, 60 e 70. Livros antigos é escrito por esses 4 pesquisadores que o seu Zé falou, e ele trabalhou com eles permanentemente. Então imagina a bagagem do seu Zé.